Olá, eu sou o Kennedy, sou corretor de imóveis, especialista em lançamentos e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Já tivemos aí em outra ocasião falando sobre compromissos profissionais com esse brilhante professor Vitor Michalka, e hoje ele vem nos brindar novamente. Então, muito obrigado, sempre muito bom revê-lo, tá? Obrigado pelo convite, Kennedy. Obrigado. É bom sempre estar aqui, é bom rever amigos, né? Sem dúvida, é verdade. Trabalhamos, inclusive, na mesma instituição muitos anos atrás. Sim, exato, demos aulas lá. Muito legal. Vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Que fala sobre gestão de cidades, ou você tem um nome mais próprio que é gerente da cidade, é isso? Isso mesmo. Na realidade, quando eu trabalhei na FAAP, quase 50 anos, no final da década de 90, mais especificamente em 96, a gente abriu um curso que era baseado na estrutura que os norte-americanos e alguns outros países saxônicos tinham de criar e educar um indivíduo chamado City Manager, que seria a figura principal de contato com o prefeito para executar a parte operacional da cidade, consertar as ruas, iluminação, buracos, enfim, obras viárias, etc. E a gente então abriu esse curso e ele funcionou de 96 até 2015, foi a época que eu me aposentei da FAAP, sendo realizado em São Paulo, nas sedes da FAAP em Ribeirão e São José dos Campos, naquela época existia ainda, e em muitas cidades importantes do Brasil, Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Porto Alegre, Blumenau, enfim, e algumas cidades importantes. E tudo presencial, né? Naquela época tudo presencial, até porque eu estou falando do passado, mas o passado não tão distante, 2015 não é tão longe assim. Sim. Então a gente abriu esse curso, era um curso lato sensu, na época era um mínimo de 360 horas presenciais, e a ideia era formar pessoas, aculturar, mostrar quais são os problemas para administrar uma cidade, sejam candidatos a prefeitos, sejam os futuros secretários, inclusive as pessoas que lidavam com o legislativo da cidade, com a Câmara dos Vereadores, que não é só reclamar, é fazer boas leis, não impedir os programas do prefeito. E a gente deu quase 160 cursos pelo Brasil inteiro e pelo estado de São Paulo. Agora, em 2024, nós estamos aqui num prédio que está também instalado uma EdTech, que é o Student, e a gente montou um material novo, adequado, mas obviamente com algumas coisas desse curso de gerente de cidade do passado, para as cidades de hoje, que hoje nós vivemos numa época em que muito se fala de... As cidades têm vários nomes, excelentes, inspiradoras, criativas, mas os nomes mais importantes são: a cidade é inteligente, a cidade é sustentável, a cidade é resiliente. Quando a gente fala de inteligência, é o uso de tecnologia. Tecnologia por exemplo, se nossos semáforos fossem todos inteligentes, a gente não ficaria esperando à toa, quando não tem fluxo de um lado e de outro tem, e a gente vai parar. Mas nosso prefeito aqui de São Paulo, por exemplo, prometeu instalar alguns milhares de semáforos inteligentes, agora parece que só instalou algumas centenas, mas são muitos milhares a instalar. Quando a gente fala de uma cidade resiliente, a gente fala de uma cidade que se recupera rapidamente de alguma catástrofe. Por exemplo, em São Paulo, novamente, nós tivemos uma catástrofe já uma vez do desligamento da luz, que desapareceu porque choveu, derrubou a árvore caiu em cima de linha de distribuição, de transmissão, e aí em alguns lugares ficou 4, 5 dias sem luz. Imagina um comércio onde tem que ter congelados, depois de um dia já começa a estragar as coisas. Exatamente. E realmente os números foram absurdos, porque a empresa que atende São Paulo também atende algumas cidades em torno. Chegou-se a dizer que mais de 2,5 milhões de residências, portanto quase 10 milhões de pessoas, se multiplicar por 4,
ficaram vários dias sem energia elétrica. Então, essa resiliência significa reparado. A resiliência mais fácil a gente entende quando, olha, agora vamos consertar uma ponte. Nossa, a ponte é um gargalo. Nós aqui estamos perto do Jaguaré. Já é a segunda ou terceira vez que vamos consertar um pontilhão na Jaguaré. E aí você não tem outras opções, você complica o trânsito, a mobilidade de uma maneira incrível, você fica torcendo, porque levam 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque não trabalho de sábado, porque não trabalho à noite, porque isso é coisa importante. Isso implica em uma administração um pouco mais ágil, que também às vezes não tem essa facilidade, que contrata um terceiro, e o terceiro, sei lá, por motivos quaisquer, por exemplo, não quer trabalhar no final de semana ou à noite, que talvez tenha que pagar mais caro horas extras aos funcionários. E o conceito da cidade sustentável talvez seja o mais sofisticado, quer dizer, sustentável em segurança, sustentável em saúde, sustentável em desperdício de água, de tratamento de lixo. Então, hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, mas infelizmente o que não está ao nosso favor, vamos ter eleições municipais em breve, aí, em outubro, é que a maior parte das pessoas que acaba se elegendo e escolhendo, inclusive, auxiliares pouco competentes para lidar com os problemas que existem hoje. Então, na realidade, esse curso é mais do que necessário. E para complicar, as nossas faculdades, eu não vou chutar um número, mas que 99% das faculdades ensinam administração para o setor privado e não para o setor público. O setor público, como eu vou ter oportunidade de falar, ele é regido sobre leis completamente diferentes das leis regidas por setor privado. Então as pessoas não estão preparadas para isso, né? E aí, obviamente, sem boa gestão, ainda bem vivemos no estado de São Paulo, que comparado com os outros 25 estados e com o Distrito Federal, é um estado extremamente destacado. Qualquer ranking aí que aparece, cidades seguras, cidades com maior qualidade de vida, cidades com melhor empregabilidade, dos 6, São Paulo sempre tem 60, 70. Você imagina o resto do Brasil, quando, claro, que essas 100 cidades são as mais destacadas, como perguntam, olha, qual é a melhor cidade para viver no estado de São Paulo? Eu escrevi vários livros sobre esse assunto, inclusive uma chama Cidades Inspiradoras Paulistas. São Paulo tem 645 municípios, mas nós temos cidades incríveis. Eu vou pegar 2 exemplos. Indaiatuba, uma cidade aí de 260 mil habitantes, 100 e poucos quilômetros, 130, perto de Viracopos, perto de Campinas, que é uma metrópole. Poucas cidades do Brasil se comparam a Campinas, perto de Sorocaba, mas a Indaiatuba por si. Se alguém for na Indaiatuba, por exemplo, tem um parque ecológico, que tem um filete de água, um lago represado, de 5 quilômetros, que une a cidade. E em cada lugar tem um parque, tem um espaço para descanso, para lazer. Quer dizer, é uma cidade que tem a melhor segurança em termos de... Se alguém quiser, não está acreditando na nossa conversa, hoje um maior canal de informação é o YouTube. Claro que a pessoa tem que ter pensamento crítico e discernimento para acreditar no nosso. Você tem um excelente canal no YouTube. Mas se quiser, por exemplo, entrar com Indaiatuba, deve ter uns 15 vídeos mostrando a cidade. E a cidade com todas, e uma delas é segurança. Então, segurança é próximo de 2 assassinatos para 100 mil habitantes. Roubos níveis do Canadá, que é um dos países mais seguros. Então, e o que acontece? Eu até tenho conhecidos na cidade, eles controlam inclusive na rodoviária quem chega e quem sai, principalmente quem chega. Você chegou, você vai ficar onde? Quando o sujeito não sabe se explicar, pode até parecer uma intolerância, mas ele dá um bilhete para ele para voltar de onde ele veio. Porque às vezes são pessoas que vêm sem, por exemplo, vulneráveis totalmente, não tem nem lugar para viver, então vão acabar vivendo em algum barraco. Então, na realidade, se a gente pegar onde em São Paulo existe mais idosos, nosso caso, né? Santos. É verdade. Santos tem aproximadamente 450 mil habitantes, 25% são idosos. Por quê? Porque é cidade plana. Tem já não é mais Guinness, mas já foi Guinness, né? Guinness quer dizer recorde mundial. Aquela praia, não seja maravilhosa, mas boa, mas o calçadão, aquele espaço verde, aquele lugar para poder andar de bicicleta plano, que essa história de ciclovia é muito boa.
mas ninguém quer andar de bicicleta em subida e descida. Basta dizer que falam-se de ciclovias, de exercícios, de mobilidade ativa, que isso faz exercício, mas as ciclovias só estão indo para frente praticamente em cidades planas, que é o caso de Fortaleza, por exemplo, que tem também. É verdade. Então, a gente montou esse curso para a B-Students. Na B-Students, a gente montou esse curso baseado em 7 módulos. Quer dizer, quem quer trabalhar no serviço público municipal, a começar do prefeito, em primeiro lugar tem que entender de legalidade. Legalidade. A legalidade, obviamente, começa lendo a Constituição. A maior parte das pessoas, mesmo secretários, prefeitos, nunca leram a Constituição, o que realmente é uma lástima. E aí, dentro desse conceito de legalidade, existem 2 princípios. Enquanto que no setor privado você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no setor público você tem que fazer exatamente o contrário. Você é obrigado a fazer tudo aquilo que a lei manda. Então, nós vamos falar, digamos, se a lei mandar no município você gastar 25% com saúde, com educação e 15% com saúde, da receita do município, que às vezes é insuficiente, mas o que vier, 25% pelo menos em educação, 15% em saúde. Se eu não fizer, o prefeito pode sofrer um impeachment, um impedimento, porque ele não cumpriu a lei. E aí tem então as pessoas assumem o cargo e não têm a mínima noção nem do que é direito municipal. Então, na realidade, isso é muito complicado. O segundo módulo chama-se administrabilidade. Durante muito tempo na minha vida, eu dei aulas sobre qualidade. Qualidade de produto, qualidade de serviço. Naturalmente, a prefeitura não produz... Até hoje você é referência em qualidade, viu? As pessoas não produzem muito, mas produzem. Por exemplo, nas escolas, a merenda escolar... Por exemplo, nos hospitais que são do município, a entrega de remédios, o tratamento, mas é qualidade de serviço, né? Qualidade de serviço. E o serviço realmente é uma coisa muito difícil de avaliar. Não é tão difícil. Quando o serviço é ruim, você percebe, mas o serviço é algo intangível. Não é a mesma coisa que eu tenho uma batedeira, um liquidificador, uma televisão, um carro a carro tem tantos HP, então ele é mais rápido que o outro, ou cavalos, né? Esse fogão aquece a 200 graus, 150 e eu posso regular. Você não tem essa facilidade, digamos, sair do serviço público num restaurante, fui bem atendido, fiquei maravilhado, fiquei encantado, quer dizer, porque o serviço é algo intangível, você não tem como guardar, ele é perecível. Quer dizer, ou é oferecido bem ou não é oferecido bem, mas claro que você acaba criando alguns indicadores de satisfação. Então, na realidade, a qualidade de serviço, a gente às vezes mede, olha, o prefeito contratou a pavimentação, digamos, tem um sítio entre Biúna e Piedade, e a gente vai por fora de Biúna, tem uma marginal. E essa marginal deveria ter uma ciclovia. Então, 7 anos que faltam 10, 15% para acabar a ciclovia não acaba. Então, quer dizer, não adianta, você não pode usar a ciclovia e a pessoa usaria. Aí depois, como é uma marginal, o pessoal não quer passar pelo centro da cidade, a marginal é muito usada, ele vai recapear. Aí recapeia, depois de 3, 4 meses, está buraco de novo. Você fala, mas será que é o serviço que foi ruim? Ou será que é o material que colocaram que é muito ruim? Mas como é que pode em 4, 5 meses estragar tudo? Então, realmente, existem indicadores para produto e existem indicadores para serviço também. E eu realmente tive muito problema no início, quando a gente dava aula, todos esses cursos que a gente deu, praticamente todos durante 18 anos, pelo menos 4 a 8 horas de aula das 360, eu acabava dando para esses alunos, e geralmente até era de qualidade, e a gente acabou percebendo que nós estamos presos também a regras que foram mudadas pela Constituição de 1988, que era assim, se você, a regra do serviço público é, se você fizer uma contratação de alguma coisa, você deve contratar pelo preço menor. Porque nós temos escassez de recursos, você tem que ter o preço menor. Mas isso às vezes é um absurdo. Digamos de iluminação pública. Agora tem lâmpadas LED e todo tipo, mas diga uma lâmpada do passado, lâmpada incandescente, né, de filamento. Ainda tem em muitos lugares. Olha, essa aqui custa, sei lá, R$2 para ficar fácil, mas ela vive 1000 horas. 1000 horas. E essa aqui custa 10, mas ela vive 10.000 horas. Você
fala, puxa, 10 em 2, ela é 5 vezes mais cara. Mas ela vive 10 vezes mais que a outra. Só que essa conta não é feita. Não, ela é feita, mas as regras não permitiam. Olha, corrupção, comprou mais caro, não sei. Até que em 88 apareceu um artigo na Constituição que dizia comportamento do prefeito. O comportamento do prefeito tem que ser baseado pela legalidade, pela moralidade, pela transparência, pela impessoalidade. Se bem que todo prefeito que inaugura alguma coisa acaba colocando e fala lá na placa lá, o nome dele. E a mais importante, eficiência. Mas até os tribunais, aqui em São Paulo nós temos o Tribunal de Contas do município, aliás eu vou dar uma palestra sobre esse assunto. Legal. No tribunal no dia 20 de maio, as pessoas, os conselheiros, assim como tem o Tribunal de Contas do Estado também, que os municípios do resto do Estado são controlados, e às vezes os prefeitos são punidos porque compraram alguma coisa erradamente, porque desviaram, mas enfim, estou falando da eficiência. Hoje a eficiência até que é aceita, e hoje você pode falar em qualidade. Sim. O terceiro momento mais importante do prefeito é que ele não deve criar empregos através do aumento de funcionários. Deve-se aumentar a população, as demandas, se bem que nós vivemos num país que isso a gente não pode deixar de dizer. Como é que um país pode ter 39 ministérios? Como é que o presidente arruma tempo para poder falar com esses ministros? Então, se o presidente depois reclama, não seguiu a minha orientação, mas o ministro nem consegue falar com ele. Nós temos ministérios que são uma verdadeira brincadeira. Por exemplo, Ministério do Empreendedorismo foi criado por um senhor chamado Márcio França. Mas para que o Ministério do Empreendedorismo? Você podia colocar em qualquer outro ministério, podia tocar. Basta dizer que, já que eu estou falando disso, me veio na cabeça um negócio horroroso. O Grupo Band tinha um canal chamado Canal Empreendedor, há 2 anos atrás. Ele desapareceu em fevereiro, porque ele era apoiado pelo SEBRAE, que seria o órgão mais importante de estímulo ao empreendedorismo. Sim. Então o canal desapareceu porque ele nem é apoiado. Bom, nós temos o Ministério do Empreendedorismo. Nós temos o Ministério das Cidades, que deveria fazer o quê? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Por exemplo, impulsionar Minha Casa Minha Vida, que é um programa até que razoavelmente bem sucedido, mas insuficiente. Nós temos um ministério chamado de Emprego e Trabalho, só que você não vê nada dele estimular trabalho e emprego. Ele é mais um ministério de justiça, quer dizer, a pessoa vai lá, olha, não me pagaram, então você entra, você tem uma reclamação. Então, o que é importante do prefeito fazer? Ele aumentar a empregabilidade e a trabalhabilidade. São coisas diferentes. Sobre isso eu escrevi 3 livros. Empregabilidade é quando você arruma um emprego com um chefe, com supervisão direta e você está de acordo com a CLT com você. Aliás, quem mais arrumou um emprego aqui em São Paulo nos últimos 2, 3 anos foi uma empresa mexicana que abriu aí uma série de lanchonetes chamada OXXO, abriu quase 500 em 2 anos. Toda CLT. Então, quer dizer, mas quem abriu não foi o Ministério do Trabalho e Emprego, veio uma empresa de fora que se aproveitou da pandemia, todos os pontos de negócio que fecharam, ela comprou os pontos meio baratos, se abriu e agora diz que vai ter mais de 1000 lojas no Brasil. Mas o negócio particular é assim mesmo. Sim. Trabalhabilidade é exatamente o contrário, é o trabalho autônomo, não é uma novidade. Você se formava dentista, 90 e poucos ou mais por cento do dentista abriu seu consultório. Evidentemente, se for o caso, arrumar um emprego para uma secretária, podia até ter um colega que, vamos dizer, era parceiro no aluguel do imóvel, na compra do imóvel, mas ele normalmente trabalhava sozinho, autônomo. Assim como também podia ser um advogado, assim como podia ser um engenheiro civil, mas também um dentista podia trabalhar no setor odontológico de uma empresa, aquela que tivesse, né? Sim. O que mais fácil para entender o que é uma trabalhabilidade seria o empreendedor. E no nosso caso específico, o microempreendedor individual. Estamos vivendo numa época que, com a possibilidade do telefone, com a possibilidade da máquina de 3 dimensões, com a possibilidade de um monte de outras coisas, uma pessoa hoje sozinha é uma empresa, porque com o telefone celular faz o marketing. É verdade. E com as máquinas que existem faz maravilhas em termos de execução. Tá?
Tá certo. Vitor, nós estamos nos instantes finais, tá? Dessa entrevista, nós vamos entrar já na outra agora, tá? Então, eu vou só despedir dos internautas aqui, tá? Nós vamos colocar mas deixa eu só falar, para eles entenderem, Tá bom. o curso teria que ter 7 pilares. Não sei que para ser prefeito, ele tem que ser legal, ele tem que ser administrador, ele tem que ser vamos dizer, um catalisador abrindo. O que quer dizer ter, por exemplo, mais emprego? Por exemplo, legalizar, como nós temos na Avenida Paulista, as pessoas vendendo aquele artesanato. Como, por exemplo, legalizar o food truck. Mas tem mais 4 coisas muito importantes. Isso é importante até todo mundo ouvir. 4. Onde é que as pessoas vão morar? Habitabilidade. Aí entra Minha Casa Minha Vida, porque nós temos quase 7 milhões de famílias vivendo em favela. Isso quase 30 milhões se multiplicar por 4. E a Minha Casa Minha Vida, esse ano, conseguiu fechar 130 contratos em 4 meses. Isso é muito lento, muito vagaroso. Quinto, o maior problema de qualquer cidade de mais de 100 mil habitantes, mobilidade. Junto com os outros. Você faz a Minha Casa Minha Vida, longe de onde trabalha, não tem transporte, como é que eu faço para chegar? Cidade grande, perde de 1, 2, 3 horas do dia para poder sair de um lugar e voltar no outro. Tem um monte de soluções. Tecnologias, não é à toa que estão querendo inventar, e já está inventado, o carro aéreo, o carro helicóptero, que não é bem carro, mas é carro, e não é bem helicóptero, mas não é helicóptero. Sustentabilidade, que eu falei rapidamente, na saúde, na educação, no desperdício, aliás, os 17 mandamentos da ONU, lá, os objetivos do milênio, eles falam em fome. Aliás, o Brasil fala em sustentabilidade, mas onde o Brasil mais falha e ao mesmo tempo acerta é que ele é responsável por alimentar muita gente. Dizem alguns que do que nós produzimos, nós alimentamos mais de 800 milhões de pessoas no mundo, da exportação da soja e de outras coisas. Mas, para as pessoas entenderem, todo mundo fala de clima, pensa em sustentabilidade, pensa em clima. Só que 75% do efeito estufa é da agropecuária e do desmatamento. Porque o pessoal desmata para poder. E a agropecuária gera uma coisa que todos falam muito pouco. Todo mundo fala de CO2, gás carbônico. Mas o pior problema não é o CO2, é o metano, é o CH4, que sai da flatulência dos bichos. E só de boi, vaca, etc., são mais do que a nossa população. Dizem que o nosso rebanho. O mundo gado. Nós temos quase 245 milhões de cabeças de gado. E a última, que ninguém falava nos cursos, como é que o prefeito consegue fazer com que a sua cidade seja boa? Quando ele tem na sua cidade grande visitabilidade, que também pode ser descontrolada. Quer dizer, o que é visitabilidade? É receber turistas, visitantes. Vou pegar 2 exemplos bem simples. A maior parte dos nossos turistas vai para a praia, que é aquele desastre. Vem de Rio Preto para ficar 2, 3 dias em Ubatuba, aí leva 6, 7 horas para chegar, 10, 15 para voltar, então não aproveitou 8 horas, não, mas eu vi o mar, né? Então, é o turismo, mas esse não é o turismo. Vamos dizer, qual é o turismo da cidade de São Paulo, já que nós estamos aqui? O prefeito atual está fazendo um bulevar em frente da igreja São Judas Tadeu. Por quê? Porque a igreja São Judas Tadeu recebe 2 milhões de fiéis por ano. No dia de São Judas Tadeu é uma loucura, quase 300 mil. Então, vamos arrumar uma estrutura para os fiéis que vão lá, 2, 3, imagina, 2, 3 mil pessoas vão lá todo dia. Você arruma lá pequenos negócios, para facilidade para parar isso, certo? Esse é para atender todo mundo. Sim. O São Paulo tinha um prédio que era o prédio mais alto da América Latina, depois virou nada, depois foi quase que demolido, chama-se Edifício Martinelli. Ele foi, inclusive, quando eu era moço, você era, tudo de mais importante estava no Martinelli. Depois ele foi abandonado, invadido, no final a prefeitura comprou, agora, finalmente, é de um grupo, chamado Grupo Toca, que pegou aquela concessão. Vai ter lá restaurante, no último andar, vista, se bem que não tem muito o que ver hoje no centro da cidade, mas vai ter uma visitabilidade. Terceiro, brasileiro diz que gosta de arte, de cultura, mas ninguém é em museu. O Museu de Ipiranga estava abandonado, até que o governador Dória, não sei mais quem, mexeram, 2 anos atrás, no 7 de setembro, inauguraram. Pois bem, de 2022 até agora, são 20 meses, excepcional.
recebeu 2 milhões de visitantes. Não é Louvre, não é Hermitage, mas são 2 milhões de visitantes, um negócio incrível. Tanto é que eu tenho conhecidos que querem programar uma visita, está sempre ocupado. A visitabilidade gera o quê? Agora, se alguém ainda não entendeu o que é visitabilidade, eu trago aqui o Paul McCartney, eu trago aqui a Taylor Swift, eu trago aqui a Fórmula 1, eu trago 70% das pessoas que vêm não são de São Paulo, elas são de outros lugares, que vêm, que ficam em hotel, que gastam com transporte. Isso chama-se visitabilidade. Nós estamos vivendo agora em São Paulo o supra-sumo da visitabilidade para quem é muito rico. Havia um lugar, que na minha época até estive nesse hospital, que havia um hospital chamado Hospital Matarazzo, maternidade Matarazzo, que chamava Filomena Matarazzo. Aquilo tudo foi abandonado, há uns 20 anos atrás estava apto a ser invadido. Pois veio um francês, que já gastou bastante dinheiro, e lá existe hoje um hotel 6 estrelas, chama-se Hotel Roosevelt. Ali do lado da Paulista. Isso. Ali, e ele inclusive tem uma propaganda que quem não pode, mas tem que vir visitar, vai pagar R$12 pelo café, mas vai poder ver tudo que eu fiz aqui. Tá? Agora, visitabilidade, vai, o futebol, último exemplo. A incoerência da nossa prefeitura é tão grande, e de outros órgãos, que aqui, time grande, que são poucos que existem, não pode jogar um com a torcida do outro. Então, até há pouco tempo atrás, acho que um mês e meio atrás, teve um famoso jogo entre o Palmeiras e o São Paulo. Não podiam jogar aqui. E por quê? Porque a Câmara dos Vereadores aprovou que ela não tinha nem segurança para as brigas e não sei o quê. Eles foram fazer o jogo em Belo Horizonte, quase 700 quilômetros daqui. Lá podia. Teve 25 mil São Paulinos, que praticamente todos vieram de São Paulo, foram para Belo Horizonte, tinha 25 mil palmeirenses que foram lá. Teve lá umas discussões, não teve briga. Quem ganhou? Foi Belo Horizonte, os pessoal em volta que vendeu camisa. E aqui nós não temos condição, quer dizer, os mesmos times, talvez os mesmos agressivos torcedores foram para Belo Horizonte. Aliás, isso está se tornando comum. O pessoal joga em Brasília, aí pode assistir, mas quer dizer, olha o nível que nós estamos em São Paulo. Nós não podemos fazer com que o Corinthians jogue contra o São Paulo contra o Palmeiras com a mesma torcida. Isso é o fim do mundo. Tá? Bom, aí tem um resumo de quanta coisa se deve aprender para poder ser um bom secretário. Por exemplo, uma prefeitura que quer ir para frente não pode ter só um bom secretário da saúde, um bom secretário da educação. No meu modo de ver, devia ter um extraordinário secretário de esporte, turismo e cultura para implementar a visitabilidade. Ibiúna é considerada estância turística, não tem nada de turística, a não ser a natureza. São Roque, que fica ali do lado, que já foi criticado, nós mais velhos, já fomos mais novos, já chegamos lá para comprar vinho de garrafão, comer frango. Nossa, hoje não, você vai para São Roque tem hotel que você pode esquiar. Turismo gastronômico. Polo gastronômico, Góis, por exemplo, que ainda produz aquele vinho pavoroso, e algum não tão pavoroso, ele oferece pratos sofisticados com alcachofra que nem é de São Roque, é de Ibiúna. Então, quer dizer, isso chama-se economia da experiência, visitabilidade. E a estrada é boa. É verdade. Aliás, duplicar a estrada. Bom, então esse é o resumo um pouco da preocupação. Estamos aí com as eleições. É evidente que bons prefeitos fazem boas gestões, geralmente, e isso se reflete. Eu também provavelmente vou fazer uma palestra sobre isso, para finalizar, no Instituto de Engenharia, em mês de maio. E lá o tema vai ser o seguinte: um bom prefeito. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, apesar de eu nunca ter sido um engenheiro na plena acepção da palavra. Se você quer ter uma cidade resiliente, sustentável e inteligente, você tem que ter no corpo de funcionários muitos arquitetos, muitos engenheiros, de todos os níveis. Se você não tiver esse tipo de pessoa, você não tem como. Quer dizer, o prefeito não precisa terceirizar, quer dizer, passar tudo para os outros, ele tem que dar orientação, mas aquele que vai fazer é a mesma coisa que um grande técnico. Ele vai saber quem é o bom ponta esquerda, quem é o bom goleiro, e conseguir um clima de harmonia entre eles. Hoje os grandes técnicos ganham
valores absurdos, né? Basta ver o técnico do Palmeiras. E, aliás, está aí um outro desastre, né? Quer dizer, nós que ganhamos 5 campeonatos do mundo, temos hoje no Brasil, na Série A, perto de 50 argentinos jogando. E brasileiro na Argentina só tem um. E também chilenos, uruguaios e paraguaios, né? Quer dizer, quase 30% dos nossos jogadores não são brasileiros. Nós não ganhamos Copa do Mundo nenhum. E fora, temos uma invasão de técnicos portugueses, que é um país desse tamanho, está cheio de técnico português aqui. Parece que nós não temos nem técnico e nem jogador. Basta dizer que não estamos ganhando nem sub-20, nem sub-17, nem sub-coisa nenhuma, tá certo? Quer dizer, o que significa isso? Falha na administração de quem dirige. Basta dizer que o presidente da confederação, vários presidentes foram impedidos e um até ficou preso há um bom tempo nos Estados Unidos. Tá. Meu amigo, gratidão, tá? E vamos falar de outros assuntos. Tá bom. Entre nós, os agradecimentos então a esse fantástico profissional inspirador, Vitor Michalka. Nós damos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço.